uma proposta de reflexão com os irmãos, que vai durar aí algumas semanas. Eu, juntamente com o Henrique, nós vamos falar a respeito do Sermão do Monte, né? Então, nós vamos ver aqui algumas questões do Sermão do Monte, né? Então, vamos ver aqui o Senhor Jesus Cristo, quando ele falou, quando ele proferiu este famoso Sermão do Monte, ele fez ali uma introdução com expressões conhecidas como bem-aventuranças. Bem-aventuranças. E o convite hoje é para considerar cada uma delas. Mas antes da gente olhar para o texto, é preciso a gente observar algo que acontece nos nossos dias hoje, né? Quando chega, por exemplo, na época de Copa do Mundo, o país inteiro muda, né? A multidão vai às ruas, as pessoas compram camisas, né, da seleção, enfeitam as casas, outros pintam até as ruas, né? Gritam a plenos pulmões quando o time está ganhando, o estádio fica lotado, a euforia toma conta. É a festa da multidão. No entanto, a prática nos mostra o que acontece quando o cenário muda. Porque aí basta o time tomar um gol, basta a derrota se desenhar no placar, para que a mesma multidão que aplaudia comece a vaiar. E aí então a camisa é guardada no fundo da gaveta, a TV é desligada e o compromisso acaba ali. Isso acontece porque a grande maioria, meus irmãos, não é formada por atletas comprometidos com o sacrifício do jogo. A maioria é feita apenas de torcedores de ocasião. E o ser humano tem esse mesmo problema com a constância na vida espiritual, com a constância até mesmo na vida do seu cotidiano, né? Planeja-se, por exemplo, no começo do ano, no finalzinho do ano, de dezembro, vai dizer o seguinte: ó, eu vou planejar para esse ano, vou começar a ler a Bíblia do começo ao fim, vou ler a Bíblia toda. Então faz plano de que vai ler a Bíblia toda. Vou ter agora meu compromisso de devocional, meu compromisso de oração, e aí vai dizer o seguinte: agora vai, vou começar a todo vapor. E aí age-se com a empolgação, igualmente com essa mesma empolgação da Copa do Mundo, né? Mas aí raras são as vezes que há a perseverança. Quando a partida da vida fica difícil, quando as lutas chegam, perde-se a força no meio do caminho. E o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 2, mostra isso. Jesus atraía uma grande torcida, né? As multidões o seguiam pela Galileia porque queriam ver os milagres, queriam a multiplicação dos pães, queriam a festa da vitória, mas aí Jesus não estava interessado em torcedores de ocasião. O texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então Jesus sai do meio da euforia da multidão, sobe o monte, e apenas aqueles que estão dispostos a ser discípulos se aproximam. E é aqui que fica o desafio, meus irmãos, o desafio da constância para estas semanas, para estes domingos, né? Sair da arquibancada da fé. Na prática, o torcedor de ocasião é aquele que só busca a Deus quando a vida está confortável. Se a tempestade vem, alguns até abandonam a Deus, abandonam a igreja. Agora, o discípulo, ao contrário, é aquele que se assenta aos pés de Jesus para ouvir verdades difíceis. É aquele que entende que o cristianismo não é uma festa de entretenimento, mas é um chamado para edificar a casa sobre a rocha. Então, durante essas semanas, a leitura do Evangelho de Mateus será um manifesto da contracultura. Será um chamado para deixar de ser a multidão que muda com a modinha do mundo, para ser discípulo que ouve as palavras de Cristo e as práticas
né, permanecendo firme mesmo quando os ventos baterem forte. Então, meu convite, meus irmãos, para vocês é que não deixem de participar dessa série de mensagens. Perseverem, porque eu tenho certeza que no final dessas mensagens nós teremos sido radicalmente transformados pelo poder da palavra. Porque é sobre a palavra de Deus. E onde há a palavra de Deus, coisas poderosas acontecem na terra. Bom, a leitura do texto, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler o começo do capítulo 5 e depois nós vamos ler o capítulo 7 de Mateus, versículo 24 e 29. Então, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 2 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Agora capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29. Capítulo 7, versículo 24 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela tua palavra lida. E mais uma vez, ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que nós sejamos mais uma vez edificados pela tua palavra, que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco, e que nós, ó Pai, possamos colocar em prática aquilo que nós estaremos aprendendo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte, que começa no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele é, como concordam a grande maioria, se não todos os historiadores, ele é o suprassumo da pregação de Jesus. Ele é o ápice do seu ministério homilético. Para quem não sabe o que é homilética, não tem nada a ver com ovo, né? Não é omelete. Não é isso. Homilética tem a ver com a arte de pregar, é trazer a homilia, ou seja, é trazer a mensagem falada, é um discurso. E Jesus ensinou muitos, em todos os lugares onde ele foi. Às vezes, assentado de maneira mais privativa, com seus 12 discípulos mais próximos ali, às vezes, como aqui no texto lido, né, no alto de um monte da Galileia. E Mateus registra aqui, no alto deste monte, Jesus proferiu esta homilia. E isso é uma verdadeira carta magna da igreja. É um manifesto do povo cristão. Quando Mateus registra o Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, ele é escrito já no final do primeiro século. Então isso significa que quando Mateus escreve o texto em que ele recoloca o Sermão do Monte ali para os seus interlocutores, Mateus ele está escrevendo, irmãos, num contexto onde Jerusalém já havia sido destruída pelo Império Romano. Uma grande revolta aconteceu e o imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo, queimou o templo,
queimou a cidade, destruiu tudo. E diante desse contexto, Mateus então relembra os cristãos das palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, querendo dizer aos cristãos o seguinte: olha, vocês viram agora como é que é o reino de César, como que se comporta, como que ele se manifesta. E Jesus já estava dizendo como é que o reino de Deus funciona. Então ele traz essas bem-aventuranças para dizer o seguinte: é desta forma que Jesus inaugurou o seu reino, e é desta forma que ele quer que os seus habitantes deste reino existam, vivam. Então ele começa falando: felizes são aqueles que, e daí vem a bem-aventurança. A palavra bem-aventurança no grego é makarios, é felizes, ou bem-aventurados aqueles. Olha só, ele traz 8 características, 8 evidências do caráter deste cristão, que é um habitante do novo reino inaugurado por Jesus. E depois ele continua falando, ele vai no Sermão do Monte inteiro, capítulo 5, 6, 7, e aí ele termina no capítulo 7, nesse texto que a gente aqui acabou de ler, trazendo uma metáfora muito importante. Ele apela aqui ao imaginário daquelas pessoas que ali estavam. Ele fala de um abrigo, de uma casa que pode ser edificada sobre a rocha ou sobre um terreno que não é sólido, um terreno arenoso. Então ele diz: virão as tempestades. E quando as tempestades vêm, os ventos batem forte, as águas sobem. E se esse abrigo, se essa casa não estiver em cima de um solo rochoso, a ruína ela vai ser grande. Então veja, irmãos, que esta imagem que Jesus coloca no final, essa metáfora, pode ser muito bem uma metáfora que representa Ele mesmo, Jesus. Ele é a rocha. E nós, Igreja de Cristo, devemos estar sobre esta rocha, sobre Jesus Cristo. Nós precisamos ser este local de abrigo nas tempestades da vida, esta casa firme que resiste às intempéries da vida, seja a tempestade ou pode ser o deserto também, que é um local de dificuldade, um local de sequidão, um local de escassez, de calor extremo, de falta ou de onde não há abundância no deserto. E o frio, uma noite gelada. Não sei quem já experimentou aqui o desconforto, de dormir no frio. Então é isso. E Jesus termina esse sermão dizendo o seguinte: olha, todo este ensino que eu estou trazendo aqui para vocês vai resultar no seguinte: se vocês o ouvirem e o colocarem em prática, vocês serão como esse abrigo no deserto, ou como essa casa forte numa tempestade, ou como uma barraca numa noite fria, que aquece aqueles que nela habitam. Então olha só, a igreja, vocês, nós cristãos, nós que somos o corpo de Cristo, nós teremos este abrigo no meio das tempestades. Primeiro porque as nossas vidas estão sujeitas às tempestades, como também nós temos essa tarefa de acolher e trazer para dentro aqueles que estão passando frio, passando fome nas tempestades da vida. E dessa forma que Jesus encerra o Sermão do Monte. Agora, na abertura, meus irmãos, ele fala das bem-aventuranças, e aí ele começa a falar que bem-aventurado, ou felizes, os pobres de espíritos, os mansos, os que choram, os que são perseguidos, aqueles que, diferentemente do que seria a nossa noção de sucesso, aqueles que, ao olhar humano, são fracassados, felizes são eles. E aqui parece que essas bem-aventuranças, elas acabam caindo naquela vala comum de palavras que Jesus disse, que a gente acha bonita, mas não entende completamente. Tem algumas passagens, que é mais ou menos assim. A gente lê e diz: nossa, que bonito. Mas o que será que quer dizer isso? Tem muitas passagens que são assim, mas eu quero fazer aqui uma advertência para nós. As bem-aventuranças não podem cair nesta vala comum. As bem-aventuranças, elas são paradoxais. Felizes aqueles que aparentemente aos olhos do mundo não são felizes? É um paradoxo. Mas elas são uma proposta revolucionária, e por isso, irmãos, a proposta dessa série de mensagens aqui
dessa jornada que estamos começando, hoje com o título Contra a Cultura, né, o Manifesto do Reino, ou seja, é uma inversão. E sabe por quê? Porque as bem-aventuranças, elas são o oposto, ou seja, elas invertem a ordem estabelecida da perspectiva do mundo. A gente se acostumou a entender sucesso de uma forma idólatra, né? Muitas vezes idolatramos uma compreensão errada do que é sucesso. Por exemplo, pensa aí você. Pensa comigo aqui. Em alguém que você julga ser uma pessoa de sucesso. Pensou? Numa pessoa que você julga ser, não, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Trouxe à sua mente aí a figura de quem quer que seja? Bom, eu não sei em quem você acabou de pensar. Mas provavelmente é uma pessoa bem colocada na vida, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de realizações pessoais. Geralmente é isso, né, que a gente pensa. Provavelmente uma pessoa que tem uma solução material, uma situação material confortável, não vamos nem dizer que precisa ser milionário, mas tem uma estabilidade confortável, e a gente olha e diz, opa, sucesso nas áreas relacionais, é cheio de gente ao redor, sucesso na área profissional, passou os degraus, né, e subiu no sucesso na área material. Aí Jesus ele chega e diz o seguinte, acontece que felizes são aqueles que aos olhos da sociedade que reputam o sucesso como alguém que acumulou muito, felizes são aqueles que são pobres de espírito, aos olhos dessa sociedade que admira aqueles que são sempre vitoriosos. Felizes aqueles que não ganharam a corrida e que choram e que lamentam. Felizes aqueles que são perseguidos enquanto a nossa sociedade engrandece a felicidade daquele que está cheio de gente ao seu redor, de quem todo mundo gosta. E Jesus diz, felizes aqueles que nem todo mundo gosta dele e que na verdade são perseguidos pela mensagem que eles creem e pela verdade que eles pregam. Percebe o oposto das coisas? Então a mensagem das bem-aventuranças, irmãos, muito mais do que conselhos de como a gente deve viver, a mensagem das bem-aventuranças são, na verdade, um anúncio de como é a vida desta ou deste cidadão que está agora no novo reino inaugurado por Jesus Cristo. É um anúncio de Jesus dizendo, o meu reino chegou, está entre vocês, e quem vive nele, quem reflete os valores do reino de Deus, vai se parecer com este bem-aventurado aqui. É isso que as bem-aventuranças nos ensinam. É essa inversão. Então, meus irmãos, viver na direção em que a maré está indo, isso é relativamente fácil. O difícil é remar contra a maré. E é interessante que o teólogo britânico anglicano, John Stott, ele disse que o Sermão do Monte é uma proposta de contracultura. Porque na direção da cultura é aquele que deixa a maré levar, né? Agora, viver pelos padrões do Sermão do Monte, começando refletindo este caráter cristão nas bem-aventuranças, é remar contra a maré. E é isso que Jesus propõe aqui para nós. Talvez você vai dizer o seguinte, puxa, que proposta difícil, né? Que proposta radical. Isso aqui vai dar trabalho. É verdade, irmãos. Eu concordo com você que pensa dessa forma. E se eu disser para você, como Jesus disse, né? Ame o seu inimigo e perdoe aquele ou aquela que lhe magoou. Você vai dizer o seguinte, impossível, eu não consigo. Não tem como. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que bom que você reconhece, porque quem te faz conseguir é o Espírito Santo de Deus agindo em você. Então é possível. Por isso que falar, irmãos, das bem-aventuranças começa com essa compreensão. Só dá para remar contra a maré se o Espírito Santo de Deus tiver me dado uma força sobrenatural, porque na minha inclinação natural eu não consigo.
E nesse texto que lemos, para que você durante a semana reflita sobre isso, eu vou te fazer aqui então 4 perguntas diretas, e é sobre elas que vamos refletir. A primeira pergunta, quem? A segunda pergunta, quando? A terceira pergunta, como? E a quarta, por quê? Primeiro, quem são as pessoas que estão ouvindo este ensino? A gente leu no capítulo 5 e no capítulo 7 que tinha multidões seguindo aqui a Jesus. No capítulo 5 diz que as multidões estavam ali na região da Galileia. Lucas nos diz que não era monte, era uma planície, onde Jesus ensinou. Bom, aqui tem 2 teorias, né? Primeiro pode ser a teoria de que Jesus falou o conteúdo das bem-aventuranças e do Sermão do Monte ali em diversos lugares. E Mateus então registrou na vez em que ele falou no monte, e Lucas registrou numa outra vez em que Jesus pregou numa planície. E a segunda teoria, e eu sou dessa segunda teoria, é que Jesus foi sim para um alto do monte, mas encontrou ali um platô, e naquela região plana do alto do monte da Galileia, e lá de fato, conforme a gente pesquisa, né, de pessoas que até foram para essas regiões, lá existe sim essa planície, inclusive um lugar onde acredita ser o ponto onde Jesus pregou esse sermão. É uma região plana no alto do monte. Bom, então Jesus diz que fosse no alto do monte ou nessa planície, multidões estavam com ele. A pergunta que estamos fazendo aqui é: quem? Então veja, no versículo 28 do capítulo 7 fala que as mesmas multidões se admiraram da mensagem do ensino pregado. Só que no início do capítulo 5, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, diz que a multidão, ou as multidões, estavam diante de Jesus, mas os discípulos se aproximaram, e Jesus então começou a ensiná-los. E veja, os discípulos aqui não são apenas os 12 mais próximos. Discípulos são aqueles que estavam mais chegados. E isto mostra, meus irmãos, que de fato estavam dando ouvido e atenção fervorosa ao que o mestre tinha a dizer. Só que olha só, tem esses 2 públicos aqui, né? A multidão, essa multidão é a massa, não tem rosto, não tem vontade própria. A multidão vai onde o toque do boiadeiro levar, né? A multidão é aquela que, quando a modinha muda, a multidão muda também. Se a moda está indo para a direita, lá está a multidão. Se vai para a esquerda, novamente, lá está a multidão. Só que de dentro da multidão saem discípulos que dão atenção ao que Jesus está falando aqui. E o texto fala, no capítulo 5, que Jesus começa a ensinar estes discípulos. Então, na pergunta, quem está ouvindo o sermão, é importante que você responda de maneira pessoal. Quem sou eu nessa história de ouvir o sermão? Discípulo ou a multidão? Discípulo é aquele a quem Jesus olha e enxerga um potencial. Enxerga talvez a pessoa com suas lutas, com suas dificuldades, mas consegue enxergar lá na frente quem essa pessoa pode ser ou pode vir a ser. Se encarnar os valores do reino de Deus. Discípulo é aquele que tem nome, é aquele sobre quem a palavra de Deus recai e transforma, é aquele cujo coração vai ser quebrantado todas as vezes que forem necessárias para que haja mudança de vida. Então, quem é você? Discípulo ou multidão? Porque a multidão, ela está ali de longe. Ela está vendo como é esse negócio, né? Sabe aquela história? Deixa eu ver como é que é isso aí. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu saio fora. Então, na pergunta, quem? É importante que você se lembre que sempre haverá multidão e discípulo para ouvir o ensino de Jesus. E o que importa aqui é você decidir hoje. Quem vai ser você? Você quer ser discípulo ou mais um na multidão? A segunda pergunta, a gente vê que Jesus sobe ao monte para começar a orar. A primeira pergunta, quem? A segunda pergunta é quando? Quando é que este ensino começa? É quando Jesus sobe no monte para orar.
E o que eu vou falar agora, irmãos, é um detalhe textual apenas, mas que tem uma importância simbólica muito grande. Veja, lá no alto do monte é um lugar que no imaginário popular do judeu do primeiro século, que os povos antigos como um todo, no alto do monte é um lugar da revelação do divino. Lembre-se que Moisés foi para o alto do monte Sinai para ouvir a revelação de Deus. Lembre-se que Elias estava no alto do Monte Carmelo, quando Deus se revela com o fogo, consome o sacrifício de Elias e destrói os profetas de Baal e de Astarote. Lembra-se disso? O alto do monte é onde há o registro da transfiguração de Jesus. Então veja que aqui, em Mateus, que era um judeu, e que cujo evangelho era escrito para alcançar a comunidade judaica de sua época, Mateus, então, é muito estratégico. Ele poderia aqui ter escolhido outros lugares onde Jesus também proferiu este sermão. Lucas escolheu falar de quando Jesus o proferiu numa planície. Só que Mateus diz, eu vou lembrar o povo de quando Jesus subiu para um monte para pregar. Por quê? A pergunta que eu disse é quando? Quando é que este ensino acontece? É quando Deus comunica que Ele próprio encarnou, está no alto do monte. E o que está saindo da sua boca não é só um código moral de faça isso ou faça aquilo e seja feliz. Mas é um ensino, irmãos, do Deus Todo-Poderoso para os cidadãos do seu novo reino na terra. Meus irmãos, faz toda a diferença ensinos morais, lições de mestres que passaram e que passam pelo mundo trazendo desafios de comportamento, de como a gente deve ser, são preciosos, mas são limitados. Agora, este ensino aqui, o quando ele é importante, porque quando Jesus subiu ao monte que ele está dizendo assim, aqui é uma representação do Deus que se revela, e quem está falando para vocês não é só um rabino da Galileia. O Deus Criador dos céus e da terra é o Verbo de Deus através de quem todas as coisas foram criadas. É o Espírito que se movia sobre as águas e que está se movendo agora no coração de vocês. E esta Trindade Santa que está aqui agora, passando por vocês para revelar a revelação de Deus. É diferente, irmãos. Então, quando a gente pergunta o quando, não é para responder foi tal dia. Na verdade, é para a gente lembrar que foi naquele momento em que Jesus diz, Deus está trazendo uma proposta de vida nova para vocês. E eu recebo essa proposta em nome de Jesus. Quem? Quando? Como? Olha que interessante no capítulo 7, versículo 24, Jesus ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica. A pergunta é, como nós vamos receber este ensino? E o pronome que me chamou a atenção aqui, esse pronome possessivo aqui, as minhas palavras, bem-aventurados os sábios ou sensatos são vocês que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Por que isso me chamou a atenção? Porque você há de concordar comigo que nós, irmãos, vivemos em um mundo cada vez mais onde as pessoas não estão dispostas a ouvir ensinamentos de outras, e se ouvirem ensinamentos de outras, elas vão trazer esse ensinamento e passar num crivo ali muito criterioso do seu próprio ego, da sua própria vontade. E aí a história é mais ou menos assim, se eu ouvir o que você tem para me ensinar, e dentro do meu coração, a minha vontade, as minhas ideias, concordarem com o que você está dizendo, legal. Beleza. Aí eu aplico. Agora, se eu pensar diferente, se a minha capacidade de juízo, ela for conflitante com a teoria que você está me trazendo, então eu desprezo. E as pessoas têm tido cada vez menos disposição de receber o ensino do outro. E como é que a gente recebe o ensino do Sermão do Monte? Ou com essa arrogância em dizer o seguinte, ó, eu já sei, ou o que você está dizendo
não bate com o que eu creio ou com o que eu quero. Ou então a gente pode receber a ponto de dizer o seguinte: eu não sei de tudo. Eu tenho muitas paixões dentro de mim, e isso me faz ser fortemente tendencioso a desprezar tudo que não está de acordo com o que eu acredito. Eu tenho alguns vícios, eu tenho algumas preferências que eu acabo dando um jeito de me convencer que isso é certo. E aí, meus irmãos, se um outro ensino de fora vem e diz que isso é errado, eu desprezo isso, então eu orgulho. Agora, a humildade é o seguinte: esse ensino veio de fora e me confrontou, dizendo que aquilo que eu estava querendo acreditar que era certo por causa do tanto que eu queria, aquilo me confrontou e eu mudei de vida. Então Jesus, ele diz: quem ouvirem estas minhas palavras e aplicarem nas suas vidas, quem tiver esta humildade de receber o ensino que vem de fora para aplicar em seus corações, estes serão sensatos, estes serão bem-aventurados. Eu vou repetir aqui em um tom de ênfase para nós. Nós estamos nos acostumando em não aceitar nada que confronte aquilo que a gente acha verdade. E aquilo que a gente quer muito, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê humildade para entender que a gente não sabe de tudo, e para entender que aquilo que a gente quer muito, na grande maioria das vezes, não agrada o coração de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos receber este ensino que vem fora de nós, que vem do coração de Jesus para nós, que a tua palavra nos transforme em nome de Jesus. Então que a gente olhe para as Escrituras e que possamos nos alimentar das Escrituras e que possamos refletir nas Escrituras e entender o que Jesus tem a nos ensinar neste bem-aventurados. Bem-aventurados. Felizes são vocês que Felizes são vocês que. Felizes são vocês que. E agora, para a gente terminar, primeira pergunta: quem? Discípulo ou multidão? Discípulo ou multidão? Segunda pergunta: quando? No momento em que Jesus diz: quem está falando aqui com vocês é Deus. E é lógico que nós vamos desenvolver cada bem-aventurança no decorrer dessa série de mensagens, e aqui é só uma introdução para a gente entender, mas nós vamos ver cada uma delas. E a próxima é como? Como? Com humildade. Com humildade, Senhor. Transforma-me, Senhor. Confronta-me. E a última pergunta é: por quê? Por que é importante eu considerar sobre isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus diz aqui: queira você ou não, as tempestades da vida vêm. E nós precisamos considerar em cima de qual alicerce o nosso abrigo está sendo construído. Porque as tempestades vêm, a chuva de granizo vem, as noites frias virão, os tempos áridos de escassez do deserto virão. E por que é importante nós focarmos neste tempo? Porque um período longo. Por que é importante a constância de estarmos aqui? Sabe por quê? Porque quando as tempestades vierem, a gente precisa estar pronto. E quando a gente faz a pergunta por quê, nós estamos trazendo para cima da mesa uma reflexão sobre o nosso propósito. Por que é que eu estou aqui neste mundo? E falar de propósito é falar de missão. É falar no sentido de eu estar aqui. Então por que é importante? Porque Jesus diz: esse é o tipo de vida que Ele tem para nós. Para concluir, se o ser humano for largado sem rumo, tentando no esforço pessoal viver os padrões éticos do Sermão do Monte, ou tentando encarar este caráter cristão das bem-aventuranças, o resultado será um alto flagelo.
A vida será um pêndulo oscilando entre a culpa e a frustração. Porque a natureza humana, ela é pecaminosa. Ela não é naturalmente inclinada a fazer aquilo que agrada a Deus. E entrar na jornada das bem-aventuranças é um clamor desesperado para que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida. É pedir para não caminhar na força do próprio braço, mas de glória em glória, dependendo da graça do Senhor para nos levantar nas quedas. O apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Efésios que o Espírito age até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. E Jesus, ele encerra este grande sermão dizendo que a casa só resiste às tempestades, à chuva de granizo, à noite fria do deserto, se estiver edificada sobre a rocha. Mas como ter certeza, irmãos, de que essa rocha é firme? Como saber que esse abrigo não vai desmoronar quando o juízo de Deus ou as intempéries da vida vierem? E a resposta não está no nosso esforço, mas na própria rocha que suportou. Cristo é a rocha que foi ferida. Ele suportou a maioria de todas as tempestades. A tempestade da ira de Deus contra o pecado lá na cruz do Calvário, para que a igreja pudesse ter um abrigo seguro. E é exatamente, meus irmãos, por isso que a igreja é convidada agora a vir para esta mesa aqui, a mesa da Santa Ceia, que não é um banquete para torcedores de ocasião, que acham que merecem alguma coisa. A Santa Ceia é a refeição dos discípulos, é a mesa daqueles que reconhecem que são pobres de espírito, que choram pelos seus pecados e que precisam desesperadamente que o Espírito Santo os alimente. O pão que foi partido, o cálice que foi derramado, são a garantia visível de que a rocha foi fendida para nos abrigar. E ao comer deste pão e beber deste cálice, a igreja está dizendo o seguinte: Senhor, eu não consigo viver o sermão do monte na minha própria força, mas eu confio no sacrifício perfeito de Cristo que me capacita e que me perdoa. Então que haja humildade para receber este ensino que vem de fora, que vem do coração de Jesus. E que cada um, meus irmãos, se aproxime desta mesa hoje, não como a multidão superficial, mas como um discípulo constante, que encontra na rocha a sua salvação, o seu consolo, a sua força para remar contra a maré. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e nós reconhecemos que nós somos fracos, pecadores, imperfeitos. Nós reconhecemos que nós somos dependentes da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Que a Tua palavra constantemente continue a transformar os nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que ela nos encontre os nossos corações e nos transforme. Eu oro, meus irmãos, pelos meus irmãos. Eu oro por todos aqueles que estão aqui, Senhor, e por aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor é aquele que sonda os seus corações, o Senhor é aquele que conhece, ó Deus, as suas vidas. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desencorajados, para que o Senhor, ó Deus, possa levantar e trazer força, dar ânimo para cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu oro, ó Deus, e te peço, ó Pai, para que a tua palavra, ela nos reviva, nos anime, nos encoraja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que nós te pedimos agora, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.